Estamos online, então vamos começar o nosso culto de hoje. Hoje nós estamos, vamos falar um pouquinho a respeito, vamos introduzir, né, a letra CAF. A letra CAF. Nós estamos entrando na versos 81 a 88, né? Do verso 81 a 88 do Salmo 119. Então, estamos entrando na 11ª letra. Na 11ª letra. Tu entrou no Instagram hoje? Apareceu aqui. Vamos só dar um tempinho, vamos chamar o pessoal para participar junto conosco, né? Aqueles 2 minutinhos que a gente faz de participação. Vai chamando teus amigos, eu vou fazer compartilhar, vamos compartilhar o vídeo e aí a gente já começa o nosso Legal, um instrumental e cantar. Não é? Quer fazer? Faz aí, acha aí, enquanto a gente faz. Hoje aparecia aqui, ó. Vamos ver. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Vou só compartilhar. Já estamos aqui. Vamos entrar no vídeo e vamos compartilhar e já começamos. Quer cantar aí? Canta, vamos. Ó, sai. Menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos mostrar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, a nova Jerusalém, nova vai entrar.
Glória a Deus. Amém? Vamos começar então. Glória a Deus. Que seja engrandecido o nome de Deus e que nós possamos conversar um pouquinho hoje a respeito dessa 10ª letra que nós estávamos falando, né? Hoje vou ler com vocês os 8 versículos. Salmo 119, versículo 81 até o versículo 88. Que é a introdução sobre essa letra, tá? Diz assim, ó: minha alma está triste e sem forças de tanto esperar a salvação. No entanto, eu continuo a confiar na sua palavra. Quero que vocês entendam que esses 8 versículos aqui está falando sobre a esperança do salmista baseada na palavra de Deus, nos seus momentos de maiores angústias. Nós já vimos no versículo 67, no versículo 71 e no versículo 75 que ele fala que ele está sofrendo. E aqui ele está dizendo que os mandamentos de Deus merecem confiança. Se vocês lerem esse bloco de versículos, eu diria, se falar humanamente, ele é deprimente. Preste atenção, nós vamos ler, eu vou começar a ler de novo, mas tu vai ver que é um bloco de versículos pesadíssimo. Olha só: a minha alma está triste, sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, eu continuo confiando na palavra do Senhor. Os meus olhos estão cansados de procurar a realização das suas ordens escritas. Dia e noite eu pergunto: quando tu virá me ajudar e me consolar? Já estou enrugado como um pedaço de couro deixado junto ao fogo, e apesar disso, não esqueço de cumprir as tuas ordens escritas. Quanto tempo ainda viverei? Quando o Senhor irá castigar os meus inimigos e fazer justiça? Os orgulhosos se recusam a viver de acordo com a tua lei e preparam armadilhas para me destruir. Eles me perseguem justamente porque eu obedeço os teus mandamentos, que são verdades. Por favor, me ajude. Quase acabaram com a minha vida. Eu não deixei de seguir as tuas instruções. Renove a minha vida pelo seu amor fiel. Assim poderei cumprir a tua vontade revelada. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, quero erguer a minha oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu tem feito. Te agradecendo, Senhor, por essa palavra que tu deixou para nós, porque nós estamos vendo que um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, como foi revelado na tua palavra, o teu servo, e ainda assim ele chega nesse momento da sua vida em que ele parece que está desesperado, parece que está cheio de problema, de dificuldade, que as pessoas estão perseguindo ele, e ele chega a pedir, chegar um momento e dizer: até quando eu viverei? Parece que ele está desesperançado, parece que ele chegou no momento que a sua vida, ele tá entre a cruz e a espada, e mesmo assim ele diz que não te abandonará. E isso acontece na vida da gente muitas vezes, que nós chegamos em momentos em que nós nos encontramos perdidos, não sabemos o que vamos fazer, a não ser confiar em Ti. Então que Tu possa colocar em nossos corações o desejo, assim como o salmista, de cumprir a Tua palavra todos os dias, de fazer o que Tu queres para o nosso viver, que nós sejamos, Senhor, pessoas que não Te tenham como alguma coisa que está aqui para nos ajudar, mas que Tu seja o Senhor da nossa vida, que nós possamos Te olhar como o nosso Salvador, que possamos Te olhar, Senhor, não como nossos mestres, porque nós reconhecemos que nós não precisamos de mestres, nós precisamos de um Salvador, um único e suficiente Salvador, que nos dê condição de tirar os nossos pecados e nos levar para perto de Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, como Tu fala no Salmo 36, que as Tuas 136, que diz que as Tuas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos por tudo que acontece no nosso viver, que sabemos que as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por Tu não nos consumir, porque se Tu olhasse para nós, olhasse para os nossos desejos, para as nossas vontades, Tu nos consumiria, mas mesmo assim,
Tu tem tido misericórdia, tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, de cuidado e tem nos dado um dia a mais de vida. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, não tem fim, e se renovarem a cada manhã. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Não sei se vocês notam ou notaram, né, na leitura desse bloco dessa oitava, né, de que o salmista cara, ele tá assim, tá difícil, né? O que eu vejo que ele tá dizendo assim, tá difícil. Eu preciso da tua ajuda. Mas só para introdução, para a gente entender, né, como todas as introduções eu falo, essa é a 11ª letra. É a 11ª letra que nós estamos lendo. Para quem não começou junto conosco, deixa eu só dar uma explicadinha rapidinho, né? O Salmo 119 ele é dividido em 22 partes de 8 versículos, cada 8 versículos desses é uma letra do alfabeto grego, começando pela letra alfa, letra beta e assim vai indo. Hoje nós estamos na 11ª letra, que é a letra K, ou Kaf. Ela significa palma da mão. Então essa letra, ela significa palma da mão. Ela é usada geralmente como numeral 20 lá no grego, né? Então é usado como não é grego, né? É hebraico, né? Desculpa, é hebraico. Eu acho engraçado que eu tenho um grupo que eu faço as pesquisas do hebraico e coloco num grupo que eu faço comigo, eu e eu mesmo, né? Aí eu coloco um grupo lá que eu vou mandando as letras em hebraico. Agora eu tô falando grego, não sei porquê. O nome do grupo é hebraico. Então, assim, a letra hebraica é a letra Kaf, é a 11ª letra, ela significa palma da mão e ela representa o numeral 20. Aqui nós vemos que o salmista está buscando a libertação dos seus pecados, libertação dos inimigos e dos medos. É isso que ele está falando aqui nesse bloco de versículos. Ele quer se libertar do pecado que ele tem, ele quer se libertar das pessoas que estão perseguindo ele e quer se libertar dos medos que ele sente. E ele vê a sua esperança adiada. E nós temos um livro de Provérbios que diz, se eu não me engano, em Provérbios 15. Olha para mim, Cássio, vê se é. Não tá aí? É Provérbios 9:15 ou 15:9, que diz que a esperança adiada entristece a alma. E aí eu vejo aqui, parece que a esperança dele foi adiada e está fazendo ele esmorecer. Ele está esmorecido, né? Ele parece que ele está entristecido. Mas tu não consegue ver aí, ver se é. Eu vi o 9:15 e o 9:15 pelo visto não é. Não é? Eu vou ver o 15:9. Então, mas vejam, mas é assim, é mais ou menos isso que ela diz, que a esperança adiada, ela... Não, 9:15 nem 15:9. Não. É o Senhor detesta. E no Google, entra no Google aí, vê se consegue botar isso aí. É assim, ó, a esperança adiada, a esperança adiada entristece a alma. Eu não consigo lembrar de cabeça agora. Às vezes vem o verso na cabeça, mas não consegue lembrar. A esperança adiada esmorece a alma. É a alma. Mas isso... 13:12. 13:12, bem certinho, viu? 9:15, 13:12. O que diz aí? Despedaçada, José. A esperança que... a NVI essa aqui. A esperança que se retarda deixa o coração doente. É isso aí mesmo. O anseio satisfeito é árvore de vida. A esperança adiada, ela deixa o coração doente. Ela deixa o coração doente. Então, assim, quando a gente tem uma esperança, essa esperança é adiada, isso despedaça a gente. Exatamente o que a Josi botou aqui, ó. É despedaçado. A gente vê, parece que o salmista está despedaçado aqui. Ele está em frangalhos, né? Então, os olhos dele, se nós olharmos ele fisicamente, ele humanamente, os olhos dele falhou, sabe? Falhou. A salvação esperada falhou. Eu não tô... as pessoas estão me perseguindo, eu estou vivendo de uma forma qualquer, eu estou cheio de medo, as pessoas... aí a esperança dele parece que falhou. A salvação esperada foi embora. Mas aí nós olhamos por outro lado, quando ele termina os versículos, ele diz: a esperança foi perdida.
Mas a minha fé não, eu não perdi a fé. Eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo na tua palavra, eu continuo descansando em ti, eu continuo com meus pensamentos em ti. Eu estou aqui despedaçado, eu estou sendo perseguido, eu estou cheio de medo, meus inimigos querem me derrubar, o pecado está me cercando, mas eu confio na tua palavra, eu sigo nos teus caminhos, eu vou pelos teus objetivos. Então assim, eu estou com a esperança abalada, sim, mas a minha fé de jeito nenhum. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que mesmo que nós estejamos passando por problemas, mesmo que nós estejamos, como a Josi botou aqui, despedaçados, mesmo que nós estejamos esmorecidos, mesmo que nós não tenhamos mais força, eu não tenho mais força para continuar. Sabe, nós vemos isso na vida de Elias, quando ele entra para dentro da cova, para dentro da caverna lá, que a esperança dele estava completamente acabada. Ele se enfiou dentro de uma caverna, esperando a morte chegar lá, clamando para Deus que o matasse. Olha, gente, nós estamos lendo um versículo aqui, deixa eu voltar aqui, que o versículo ele diz aqui, ó, me persegue justamente, quase acabaram com a minha vida. No versículo 84, quanto tempo ainda viverei? Sabe, parece que ele está dizendo assim, cara, me leva, eu não estou aguentando mais, entende? E aí tu olha, a mesma coisa tu vê com Elias, que Elias entra para dentro da caverna e diz, não aguento mais. Aí nós vemos Paulo, que quando Paulo diz assim, eu estou entristecido, eu não aguento mais. Para Paulo que Deus separou alguns dele também na cidade onde Paulo vai. Então, aí às vezes sabe o que nós achamos? Nós nos entristecemos porque parece que está tudo dando errado na nossa vida. E nós nos entristecemos, nós largamos tudo de mão. Primeira coisa que nós fazemos é abandonar Deus. A gente não vai mais para a igreja, a gente não quer mais ler a palavra de Deus. Ao contrário, completamente diferente do salmista. E é isso que hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito desses 8 versículos aqui. Que nós não esmoreçamos, que nós tenhamos força para, mesmo que tudo pareça que esteja dando errado na vida da gente, mesmo que tudo prove ao contrário do que nós imaginamos, Deus sabe todas as coisas. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. Se está acontecendo coisas erradas, se está acontecendo problemas, se está acontecendo dificuldades, se eu estou doente, se eu estou com dores, se eu estou desempregado, lá sei eu qual que é o problema que você está passando nesse momento. Se nós estamos desesperados com nossa situação política, se nós estamos desesperados com a nossa situação financeira, eu não sei qual que é o problema que tá te afetando, mas o que nós não podemos deixar esmorecer é assim, nós podemos até perder as esperanças aqui nessa terra, mas nós sabemos que nós temos um porvir, nós temos uma esperança, uma fé que tudo vai ser mudado. Nós vamos, a minha esperança, eu canso de dizer para as pessoas, não sei se em live eu já falei, mas em pregações, quando eu estava falando em igreja, eu sempre disse, o meu sonho é um dia, sabe, eu fico maravilhado só de imaginar a cena do que foi apedrejado lá, me esqueci, Estevão, né? Estevão sendo apedrejado, as pessoas jogando pedra nele, ele feliz da vida, por causa que ele saiu, ele foi consagrado, né? Ele foi escolhido entre eles para ser diácono, ele foi consagrado, ele disse, agora eu vou fazer a vontade de Deus, e saiu porta fora e foi apedrejado. Na primeira oportunidade que ele teve de levar o evangelho, ele foi apedrejado. E apedrejado, e gente, não era pedrinhas que eles jogavam lá, era pedra para matar, era uns tijolos assim que eles jogavam nas pessoas. E se a pessoa passa por problema e ela sente, pelo menos ela está sentindo a dor, ela não está com o coração cauterizado ainda, ela está ainda sentindo. Isso. E ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, existia um lugar de apedrejamento. Era um buraco, eles jogavam o cara dentro de um buraco, eles jogavam o cara dentro do buraco e apedrejavam o cara lá dentro. E o cara caído lá, o cara não conseguia sair, porque se tu jogar pedra num cara na rua, o cara escapa. Eles jogavam o cara dentro de um buraco e jogavam pedra neles. E jogavam pedra, e a palavra de Deus diz que ele olha para cima e vê o céu se abrindo. E aí o que ele clama?
Ele diz assim, estou indo para o céu. Ele disse, não. Ele diz assim, Pai, não impute a eles esse pecado. Imputa qualquer outra coisa, mas isso não, porque eles estão fazendo o meu bem. Entende? Olha só a maravilha que ele está vendo. Eu estou sendo apedrejado, eu estou sendo morto, mas, cara, isso é para o meu bem. Olha só, as portas do céu estão se abrindo, eu estou vendo Cristo vir me buscar. Isso. E a vida dele está sendo plantada como uma semente para o evangelho de Cristo. Isso. Já pensou, gente? Olha, ao invés de nós vermos problemas nas situações, nas coisas, nós temos que ver as oportunidades que estão sendo abertas. Tem pessoas que devem ter olhado assim e pensado assim, por que Pedro nem Jesus está pedindo para Deus perdoar a gente? Ali começou a ver como... Gente, então assim... então nas maiores... Gente, existe uma dificuldade maior do que o Estevão estava passando ali? O cara estava sendo apedrejado para ser morto. Entende? Nós vemos alguma coisa pior do que quando nós vemos a 2 Timóteo lá, que Paulo está enfiado dentro de um calabouço, amarrado, e com a morte iminente, quer dizer, vou morrer, não tem escapatória, a ponto que ele diz, vá lá e pede para Marcos trazer os meus livros, mas que seja rápido, porque senão não vai dar tempo, entende? Eu vou morrer, eles vão me matar. E ele está feliz. Cara, eu combati o bom combate. Eu fiz o que era para ser feito. É isso que nós devemos. O problema é que nós estamos tão agarrados, é o que eu estou dizendo para vocês. Desde domingo eu estou falando a respeito disso. Nós estamos tão amarrados. Cristo, ele não tem sido o nosso objeto de culto. Cristo tem sido um elenco de apoio. Eu gostei muito disso. Ele tem sido um elenco de apoio na nossa vida. Ele não tem sido protagonista. Ah, então eu vou ter que abandonar a minha vida, não posso ser protagonista na minha vida. É exatamente isso. No momento que nós nos tornamos cristãos, nós deixamos de viver. Não é isso que diz Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é eu mais que vivo. Sabe, as coisas que fazem mal pro meu Deus eu não faço. Não é para mim. Não é para mim. Então, agora, sabe quando... eu não me drogo, eu não bebo, eu não fumo, não é por causa que eu estou cuidando do meu corpo, é porque eu não quero perder a intimidade que eu tenho com Deus. E no momento em que eu tenho alguma coisa que está me tirando fora da minha intimidade com Deus, isso eu tenho que tirar dela, seja lá qual for. Sabe que tem pessoas, gente, eu sou gaúcho, e lá no Rio Grande, lá tem pessoas que têm vícios no chimarrão. Não consegue dormir se não tomar chimarrão. Não consegue, tem que acordar e tem que tomar chimarrão. Aquilo virou uma necessidade. E eu já falei para vocês, eu tive um grande problema com cigarro. Eu tinha... era algo tão forte para mim o cigarro que eu preferia perder qualquer coisa ao cigarro. A minha esposa do meu lado, ela sabe muito bem que eu fumei muitos anos, eu acho que eu fumei quase 40 anos. Não, 40 não, 30 e poucos foi. 30 e poucos foi. Quase 40. Eu acho que foi quase 40 anos que eu fumei, gente. Foi quase 40 anos. Ontem, esses dias, o cara da empresa ligou para mim, que todos os anos eles ligam para saber qual é a situação. E ele perguntou para mim se eu fumava. Eu disse, não fumo. Ele disse, o senhor nunca fumou? Eu disse, não, eu fumava. Fumei 40 anos. Ele disse, quantos cigarros o senhor fumava por dia? Eu disse, eu fumava 80 cigarros por dia. Aí o cara disse assim, sério, por isso que eu tenho esse enfisema pulmonar. Tu acha que é de graça que veio enfisema pulmonar para mim? E aí tu fuma uma vida inteira, aí adquire efizema pulmonar e depois chora e diz, ai Deus, por que isso aconteceu? Ele tá morrendo, tá morrendo de falta de ar lá e diz assim, Deus não é bom comigo. Cara, fui eu que puxei. Mas o que eu quero que vocês entendam que o cigarro, se a Dilce chegasse para mim, nós temos 35 anos de casado, né? Se a Dilce chegasse para mim e dissesse assim, tu larga o cigarro ou eu te largo, eu dava tchau para ela. Eu nem me arrisquei a fazer isso. Entende? A situação era essa, o cigarro era a coisa mais importante na minha vida. E às vezes as pessoas acham que isso é brinquedo, não é, gente?
Tem muitas pessoas que têm o cigarro, as drogas, a bebida, qualquer outra coisa é importante demais na vida dela. E mesmo que não seja tão importante quanto isso, mas no momento em que qualquer coisa é mais importante do que Deus na nossa vida, é isso que a palavra de Deus fala para nós sobre idolatria. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma moça falando que a palavra de Deus diz que existe, que nós somos deístas, que só existe um Deus. E ela diz assim, os evangélicos, os católicos, os cristãos, eles não entendem a Bíblia, por causa que se a Bíblia diz que tu não posso ter um Deus diante não ter outros deuses diante de Deus, é porque existem outros deuses. Então não existe só um Deus, existem outros deuses. A Bíblia está dizendo isso, existem outros deuses. Aí dá vontade de dizer assim, vocês sofrem porque vocês não têm conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós somos deuses. Qualquer coisa que esteja no lugar de Deus é Deus. Isso quando a Bíblia fala a respeito de deuses. Gente, Deus, sabe o que pode ser Deus na nossa vida? Eu vou dar algumas ideias para vocês. Os filhos, a gente pode ter eles como Deus na nossa vida, no nosso trabalho. O dinheiro, o cônjuge, qualquer coisa que tu coloque na tua vida mais importante do que Deus, isso se torna Deus na tua vida. O maior Deus que existe na nossa vida, e eu canso de dizer para vocês aqui, a respeito disso, quando a palavra diz que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa, e eu vou mais longe, dizendo que o inimigo do homem está dentro de si próprio, ou seja, o maior Deus, quem mais me atrapalha de ter uma comunhão com Deus, é eu mesmo. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Enquanto for dessa forma, Deus não vai estar em primeiro lugar, porque eu sou mais importante. Um prato de comida é mais importante, nós vemos isso na história de Esaú. Um prato de comida é mais importante do que Deus. Se tu está com fome, sabe quando Satanás vai e oferece pão para Jesus? Toma pão, eu te dou. Daí ele disse assim, nem só de pão vive o homem. Eu não preciso de pão para viver, eu preciso de Deus. A palavra de Deus é muito maior do que eu. Mas nós não, nós nos vendemos barato. Nós nos vendemos por qualquer coisa. Nós nos vendemos por um prato de lentilha. E aí sabe o que nós fazemos? Falamos mal de Esaú. Falamos mal de Pedro. Como é que pode Pedro negar a Cristo? Andou com Cristo durante 3 anos e negou a Cristo. Nós negamos a Cristo todos os dias. E pior, né? O momento ali foi toda uma questão de que Jesus preparou aquele momento para servir de testemunho para nós. Porque foi perguntado sobre o jeito que ele falava. Falava como crente, vestia como crente, andava até com o próprio Jesus, andava com Jesus, mas negou. Sim. É o que a palavra fala, né? A gente tem aparência, mas nega a eficácia. Às vezes nós mostramos a aparência. A Ruth, que é a pastora, é a esposa do pastor Joyce, ela sempre dizia para nós a seguinte forma: não basta a gente aparentar ser crente, nós temos, não basta ser crente. Não basta ser crente, tem que parecer crente também, porque às vezes nós somos crentes, mas não o problema é que nós vivemos uma época há 30 anos atrás, 20 anos atrás, que o crente era... Lembra o que era o crente? O crente era aquele cara de camisa de manga comprida, calça de tergal e sapato. E a mulher vestido lá nos pés, com manga, com os braços... Até o punho. Não podia mostrar a perna, não podia mostrar braço. E o cabelo batendo lá quase nos pés. E isso era ser crente. Aí nós vivemos uma época em que entrou a parte mais reformada, e a parte reformada começou a bater nisso, né? Dizer que não é só aparência, que nós temos que viver. Aí os caras, antigamente, tu pode ver os crentes de antigamente, era tudo de barbinha bem feitinha. Aí agora entrou os barbudos. Porque tem a parte do crente que tem aparência e nega o poder. E tem aquele crente que ele tem o poder, mas ele se alegra mais no poder do que o nome dele está escrito no livro da vida, que foi a advertência que Jesus deu. E eu creio que às vezes nós cobiçamos até
nós podemos cobiçar até demais o poder de Deus, no sentido de servi-lo, e deixar de querer estar perto de Deus mesmo como filho, sabe? Como querer usurpar ser Deus. Exatamente. O problema é que aí exatamente o que eu estou falando. Aí, por exemplo, nós vivíamos de uma forma que o cara tinha que andar todo arrumadinho, engomadinho, para ser crente. E aí entrou outro cara lá dizendo que não, que agora, aí tu olha, agora tu vê crente barbudo, crente de calção, de chinelo, de camiseta, ou até sem camisa, andando, cheio de tatuagem. Cabelo comprido, cabelo curto, não interessa, vivendo modas. Ou seja, antes para ser crente era isso, agora para ser crente é isso. E não existe meio termo. Isso entristece. Sabe o que entristece? Ou saiu da aparência para ir para a aparência. Continua a aparência. Dois extremos. Os dois extremos. Aí quando a palavra de Deus diz para nós que a beleza da mulher não seja o frisar dos cabelos, que fala em Coríntios isso, né? Que a mulher não coloque, tem que ter cabelo comprido por causa que diz que o cabelo te serve por véu. E a beleza da mulher não seja o frisar do cabelo. Aí eu não vou mais frisar o cabelo, não vou isso, não vou aquilo. Cara, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para nós que não é a nossa aparência que faz alguma coisa, mas é o nosso coração. É o coração que tem. Não importa se eu estou de terno ou se eu estou de bermuda, não importa se eu estou barbeado ou sem barba, o interessante é como está o meu coração. É isso que tem que falar. A Ana perguntou como é que eu combato a mim mesmo. Gente do céu, essa é difícil, essa é uma das perguntas mais difíceis que tem. Diz pra ela, só respondo quando tu vir pra cá. Esse é o bom combate. Isso que fala em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos lá. Antes disso, deixa eu pegar. Eu teria que pegar a Bíblia, né, para achar. Mas é Romanos 6. Veja Romanos 6 para mim. Quer que eu leia do 2:20? Não, é que eu quero pegar o Romanos 6, a parte que ele diz que eu tenho que morrer à morte. Morrer à morte? Eu tenho que morrer à morte de Cristo. Ah tá, achei que Isso, que eu tenho que morrer à morte de Cristo. Eu consegui achar. Qual versículo? Não lembro, cara. Tu vai ter que olhar Romanos 6, mas ele fala que, na realidade, enquanto ele procura ali, que assim, ele fala sobre a morte de Cristo, que eu preciso pegar a morte de Cristo, eu tenho que colocar a morte de Cristo na minha vida. Aqui, ó. Ó, vamos ver, olha lá, Romanos 6, tá? Qual é o versículo? Vou ler do 10 ao 13 aqui. Do 10 ao 13. Só tu ler um pouquinho alto para... Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma... Eu preciso, só um pouquinho, eu preciso morrer para o pecado e viver para Deus. Assim como Cristo morreu, eu preciso morrer para o pecado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Considerem-se mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivo para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Só um pouquinho. Vamos lá, de novo. O pecado domine. Lê essa frase aí. Não permita que o pecado domine o corpo de vocês. Não permita que o pecado domine o corpo de vocês. Ele está dizendo, não permito que vocês pequem. Não, ele não disse isso. Isso seria o livre-arbítrio, eu poder permitir não pecar, porque antes tinha o livre-arbítrio quando o mal era exterior a nós. Nós estávamos em um lugar onde o pecado, onde o mal estava ali, né? Nem era pecado, o pecado foi nós que consumamos. Trazer o mal para dentro de nós foi o pecado. Porque o mal faz parte. Sai o sol, vem o frio. Sim. Então nós não podemos deixar nós ser dominados pelo pecado. Continua. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. É isso. Como é que eu vou combater a mim mesmo? Morrendo para o pecado. Mas não para o pecado, morrer para o pecado. Eu tenho que morrer para o domínio do pecado. Foi isso que ele falou ali. Olha lá no 7, lá no finzinho do 7. Nós lemos o Romanos 6 agora nós vamos para o Romanos 7. Que quando ele fala lá, também não lembro qual é o versículo, mas no Romanos 7 ele diz para nós, deixa eu lembrar,
bem que eu quero fazer eu não faço. Aqui, ó. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Nós morremos para a lei, pelo meio do corpo de Cristo. Quer dizer, nós vivemos a morte de Cristo, nós morremos a morte de Cristo para vivermos a ressurreição de Cristo. Ou seja, vamos lá, segue. Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, nós morremos e ressuscitamos para Cristo. E para dar frutos. Quem é que está chegando? Não. Aqui, daí o 9 que o senhor falou. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Tá, não, mas eu quero que tu chegue lá no fim, lá no fim que ele diz assim, o pecado que é... Nesse caso não sou, é o 7:17. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita. Não, mas lê o versículo anterior, é esse? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Um antes ainda. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu acho que é um pouquinho antes ainda, que diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. É essa a parte que eu quero. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço, isso é bem no fim do capítulo. É o fim mesmo. Bem no fim do capítulo. Que aí depois ele entra no 8. Ah, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Qual é que é esse? É o 24. 24. 7 e 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu sou miserável. Quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí, sabe, aí sim, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Se eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu quero, já não sou eu mais quem faz. É isso que ele está falando nesse versículo. Mas é o mal que habita em mim. Então não tem mais jeito, o mal habita em mim. E aí ele entra no 8 dizendo... No 8 ele entra dizendo... No 8. O versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque nós não pecamos mais. Quem peca é o pecado, é a carne que está em nós. Por quê? Por causa que lá no 6 nós lemos, eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu posso até pecar, mas eu não sou dominado pelo pecado. Eu domino, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu vejo o que me convém e o que não me convém. Eu luto contra o meu desejo, eu luto contra as minhas vontades, eu faço a vontade de Cristo. Já não vivo mais eu, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso lutar contra mim. Eu sou o meu maior inimigo. E todos os dias, aí, quem me livrará do corpo dessa morte? Que ele perguntou no 24 lá, né? 7:24. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, o corpo da morte está amarrado em mim. O que eu quero que vocês entendam, quando ele fala do corpo dessa morte, mais uma vez entrando em exegese, antigamente eles tinham assim, ó, eles pegavam um morto, uma pessoa morta, e pegavam uma pessoa viva. E um dos castigos para isso, cara, eles amarravam o morto no vivo. Amarravam o vivo no morto, não é ao contrário, né? Eles amarravam o vivo no morto e deixavam eles grudados. O corpo do morto começava a comer o corpo do vivo. Porque as bactérias começavam a comer. E aí, por isso que quando ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar do pecado vir me comendo de fora para dentro? Quem vai me livrar disso? Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos reconhecer Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos viver uma vida cristã. Nós precisamos, Romanos 6, nós precisamos morrer a morte de Cristo para viver a sua vida, para viver a sua ressurreição. Isso é o batismo de Jesus Cristo. Então, se uma vez eles me convidaram para pregar, eu quero que o senhor pregue num culto de batismo. E ia ter batismo no culto e eles queriam que eu pregasse. Eu preguei sobre Romanos 6. Nós precisamos morrer a morte de Cristo. Nós precisamos morrer, ou seja, nós ser enterrados. Por isso que nós nos batizamos. Entramos dentro da água. E ali mostra para nós que nós abandonamos o mundo e somos enterrados.
E aí quando a gente ressurge, já não ressurge mais eu, mas Cristo que ressurge. Isso é o batismo. Já não vivo mais eu. Morri. Mas Cristo vive em mim. Isso é ser liberto. Isso é combater a mim mesmo. É eu não viver mais. Eu não permitir mais que os meus desejos sejam fortes. É eu fazer como o salmista dizendo aqui: mesmo que todas as coisas estejam mostrando que eu estou errado, tu continua sendo meu objeto de culto. Tu continua sendo o meu principal. Tu continua sendo. Eu não desprezo a lei de Deus de forma alguma. Os inimigos podem tentar a minha ruína, mas aquelas pessoas que desprezam a lei de Deus podem tentar acabar com a minha vida, mas não me importa isso. Nada me importa. Tudo o que me importa é viver Cristo. Tudo que me importa é porque eu fui comprado por um alto preço. A morte de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que me salvou. É isso que eu preciso entender. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Cristo, meu Salvador. Então, eu não sou salvo, Ana, que eu quero que tu entenda. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não sou salvo por causa que eu mudei de vida. Eu não sou salvo por causa que eu combati o meu ego. Eu não sou salvo porque eu melhorei. Eu sou uma pessoa melhor hoje. Não, de forma alguma eu tenho pregação dizendo isso. Eu posso, sinceramente, eu ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso dar a minha... Vamos lá. Vamos para Coríntios 13, né? O amor, né? Coríntios 13 agora. É que às vezes, cara, tem tanto versículo na cabeça da gente que a gente diz assim, mesmo que eu dê a minha vida, mesmo que eu venda tudo que eu tenho e dê para os pobres, mesmo, lembrar... Coríntios 1:13, ainda que eu fale 13, a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. 1 Coríntios. Ele vai ler, eu não vou falar, só escute. 1 Coríntios 13:1. 13 de 1 em diante. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, resumindo, mesmo que eu seja a melhor pessoa do mundo, mesmo que eu fale língua de anjos, de homem, venda tudo que eu tenho, mesmo que eu ajude os necessitados, mesmo que eu seja a melhor pessoa do mundo, não vou ser salvo. Eu não vou ser salvo, porque a salvação não é por mérito, a salvação é por Cristo. Eu só vou ser salvo quando Cristo me resgatar. Eu só vou ser salvo no momento em que eu abandonar a minha vida, Cristo me chamar e eu abandonar a minha vida. Aquele que quer ser salvo, abandone a sua vida, tome a minha cruz e siga-me. É isso. Arrependimento verdadeiro. Nós não precisamos fazer nada, só entregar a nossa vida a Cristo. É isso. Entende? Nós precisamos entender isso. A salvação é pela morte vicária de Jesus Cristo. A salvação não vem por causa que eu pago o dízimo. Se tu não der o dízimo, tu vai para o céu ou tu não vai para o céu. Se tu der o dízimo, tu vai para o céu ou tu não vai para o céu. Não é isso que vai te salvar. Não é o dízimo que vai te salvar. Não é tu ajudar os pobres que vai te salvar. Não é tu cuidar das viúvas, cuidar da viúva, tu cantar, tu ser o melhor cantor que louve a Deus. Nada disso vai te salvar. Sabe o que Cristo vai dizer no último dia? Eu não te conheço. nunca te vi. Entende? O que nós precisamos entender é que tudo depende de Cristo. Não é o guardar o sábado que vai fazer eu ser salvo. Não é o guardar o domingo, guardar a segunda, a terça. Não é o deixar de comer carne de porco ou comer carne de porco. Nada que eu faça vai me afastar de Cristo. Nada que eu faça vai me trazer para perto de Cristo. É Cristo que se compadece de nós. Romanos 9:15. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Espero que eu tenha dado o endereço errado. É isso, né? Dei certo? Não, espero que eu tenha dado o endereço certo. Parece que eu tenha dado. Espero que eu tenha dado o endereço certo. Romanos 9:15. Mas serve também. Não é isso, mas é. Ah, não, isso aí é Filipenses. Tá.
Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem Eu quero ter quiser misericórdia. ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí é Filipenses que diz para nós, Opa, ele tá falando no coração. é Filipenses que diz para nós não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. É em Filipenses que fala isso. Soprou aí. Então nós precisamos entender que tudo depende de Cristo. Nós devemos depender simplesmente da graça de Deus. É isso, é somente isso. Então, gente, tudo depende da boa vontade de Deus. Nós vemos a boa vontade de Deus, eu quero que vocês entendam. Nós só conseguimos entender a boa vontade de Deus quando a gente começa a ver o bom trabalho que Ele está fazendo na nossa vida. Tu começa a olhar para ti e diz assim, nossa, como eu estou diferente. Gente, se vocês, quem me conhece, eu acho que é só a mãe que me conhece, né? A Ana te conhece. A Ana me conhece também. Agora a Ana me tem conhece. mais uma que te conhece. A Ana me conhece, a Dilce me conhece e a mãe me conhece. Meus filhos não me conhecem, meus filhos não me conheceram o que eu era. Então, assim, aí eu olho para mim o que eu era e olho para mim o que eu sou, eu vejo o bom trabalho que Deus fez na minha vida. E isso eu vejo a glória de Deus. Sabe, eu li um livro uma vez de um cara que ele se converteu e os caras perguntaram para ele, como é que tu te converteu? Ele disse assim, eu me converti porque o meu pai se converteu. E eu olhei para o meu pai e disse assim, se Deus mudou a vida daquele cara, esse cara é Deus mesmo. Entende? Quando a gente consegue ver que Deus muda a vida da gente, cara, isso é maravilhoso. Então, gente, vamos lá ver. No fim, eu não entrei, até agora eu só estou não entrei ainda nos coisas, já é 10 para... Vamos lá então. Aí a gente vê a oração dele quando ele chega no versículo 88, que ele diz assim, vivifica-me segundo as tuas misericórdias, que eu guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. Me vivifica, sabe? Tudo que aconteceu no 81, 82, 83, 84, que ele está dizendo ali, ele chega no fim dos versículos e diz assim, vivifica-me com as tuas misericórdias. Ele fala no 84, dizendo assim, ó, quanto tempo ainda viverei, no 84, né? Quanto tempo ainda viverei, quando tu irá castigar os meus inimigos? O salmista está dizendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo aflições, e as aflições são muitas, eu preciso que isso acabe, eu estou vendo que eu estou chegando para um fim melancólico, eu estou me entristecendo, mas eu estou vendo que a brevidade da vida é um ótimo argumento. Que bom que a vida é curta, né? Ele está dizendo que bom que a vida é curta, porque se a vida fosse mais comprida, eu sofrendo do jeito que eu estou sofrendo, eu não ia aguentar. Mas a minha esperança continua em Deus. Eu sei que a justiça necessária vai ser feita sobre a minha vida. Aí ele vai para o 85, os orgulhosos. Agora eu vou dar uma atropelada aqui, para a gente conseguir falar dos 8 versículos, né? No 85 ele diz, os orgulhosos se recusam a viver de acordo com a lei de Deus e preparam armadilhas para me destruir. Ele fala várias vezes nesses versículos que nós lemos aqui, os anteriores, a respeito dos soberbos. Os soberbos são aqueles que não acreditam em Deus, que não andam conforme a vontade de Deus. E que eles decidiram acabar com a vida do salmista. Nós falamos uns cultos atrás aqui a respeito do versículo, que ele diz que os inimigos inventaram história, que os inimigos inventaram mentiras contra mim. E ele se preocupou com isso. Cara, não interessa se eles estão falando mentira de mim. Interessa que eu continuo servindo a Deus. Eles me odiaram tanto que eles começaram a me tratar como animal. Ele está querendo falar aqui. Os caras não me respeitam mais. Eles querem acabar com a minha vida. Eles cavaram covas para eu cair. Nós vimos isso já em outros versículos. Os inimigos dele cavam buracos para que ele caia. Inventam histórias. Nós vemos na história de José... Na história de José, dos inimigos, 122 pessoas juntaram e tentaram arranjar mentiras para falar a respeito de José e não conseguiram. E aí como é que nós vamos derrubar ele? Nós temos que montar uma armadilha. E montam uma armadilha para derrubar. E o salmista sofre a mesma coisa. E que nós estávamos falando a respeito antes de começar o culto, nós estávamos falando a respeito do olho por olho, dente por dente, que era o Antigo Testamento. Às vezes nós dizemos assim, o Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente, né? É isso que é o Antigo Testamento. Gente, sabe o que diz em Levíticos, no versículo 19, no capítulo 18? Pega para nós aí. Levítico 19, 18. Vamos ler o que diz o versículo 19 e 18.
Todo mundo diz que o Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente, e o Novo Testamento é tu vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver o que diz o livro da lei, o livro lá. Nós temos o primeiro Gênesis, que é a criação, Levíticos, que é os mandamentos que foi dado para a tribo de Levi, e aí nós chegamos no mandamento no capítulo 19, no versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Não procure vingança, nem guarde rancor de alguém do seu povo. Por quê? Mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então qual é que é a lei do Antigo Testamento? Amará ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que está escrito no Velho Testamento? Sabe, daí a gente fala, a gente diz, o Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Gente, o Antigo Testamento era a mesma coisa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tinha esse negócio de olho por olho, dente por dente, é por quê? Por causa que nós já querem entender isso, leiam não, abram lá o nosso canal no YouTube e vejam a série de estudos a respeito do Mateus 5, 6, 7? Sermão do Monte. Veja a série de ensino, que aí lá eu falo sobre todas as leis. Por que as leis eram do jeito que era? Por que a lei é se tu matar, tu vai ter que ser morto? Porque a lei não era que ele queria matar quem matasse, não. A lei era não mata, não mata, era isso. Ama teu próximo, não mata ele. Senão vai ser cobrado de você. Senão vai ser cobrado de ti. É isso. É amor, o Velho Testamento é amor. O problema é que nós colocamos peso sobre, mas não é isso que vamos lá, não é isso que eu quero falar. Verso 86. Eles me perseguem justamente porque eu obedeço aos seus mandamentos. Cara, já pensou se o salmista diz assim, se eles me cobrarem das coisas ruins que eu fizer, mesmo assim eu sou grato a Deus. Agora eles me perseguem só porque eu sou cristão. Que bom isso, não é o que diz lá em Mateus 5, diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Então, graças a Deus por causa disso. A obediência de Deus implica em desconforto para as pessoas. Por quê? Porque olha o que aconteceu com João Batista. João Batista, o Herodes estava em pecado, João Batista foi lá e disse, cara, tu não pode continuar em pecado. E ele perdeu a cabeça. Provoca um desconforto no mundo. Nós precisamos provocar esse desconforto no mundo. Nós temos que lembrar que quando nós resolvemos seguir a Deus, nós vamos ter um caminho difícil. Gente, foi muito difícil eu me tornar cristão. Porque eu, do jeito que era, quando eu dizia que era cristão, as pessoas riam da minha cara. Tu, cristão, não tem como. Entende? Tua própria família, né? Minha família, ninguém acreditava em mim, de eu ter me tornado cristão. Porque, cara, eu era terrível. Sabe, as pessoas olhavam para mim e diziam, tu, cristão, sai daqui, ô mentiroso. Entende? Mas, mesmo que tudo dê errado, mesmo que as pessoas estejam me perseguindo, é o que o salmista está falando aqui, mesmo que eu esteja armando armadilhas contra mim, eu sei que eu conheço o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho certo, é nele que eu preciso confiar, é nele que eu preciso andar. Jesus instruiu os discípulos dele dessa forma, em Mateus 7, no versículo 13 e 14, quando ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho daqueles para a perdição, e muitos são os que vão entrar por ela, porém, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que vão entrar por ela. Então, e aí nós vemos o salmista, quando ele chega no fim, ele diz assim, mesmo que eu esteja sofrendo perseguições injustas, me ajuda, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu esteja junto ao meu lado. É uma oração tão simples, né? Ajude-me. É tão simples, mas é tão poderosa. Nós precisamos aprender a fazer essa oração para Deus e dizer, Senhor, está difícil, eu preciso que tu me ajude. Senhor, eu quero entender, me ajude. Senhor, eu preciso de tal coisa, me ajude. Clame a Deus, peça a Deus ajuda e Ele vai fazer o melhor na tua vida. As dificuldades são grandes na nossa vida, na vida do salmista também era, não muda nada até os dias de hoje. E nós não podemos nos abater por causa das necessidades. Em Gênesis 26 diz para nós assim, houve fome naquela região, e o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito.
Quer dizer, estava com fome, todo mundo com fome. E Deus diz o que para ele? Não vai para o Egito. Fica aqui, continua com fome. Ou nós vemos Paulo dizendo, né? Quando ele ora para Deus, diz assim que está com dificuldade, ele diz assim, Paulo, minha graça te basta. Entende? Deixa o sofrimento, cara. A graça de Deus basta. Agora, nós temos que ver o porquê que nós estamos sendo perseguidos. Se nós estamos sendo perseguidos por amor à palavra de Deus, ou estamos sendo perseguidos porque nós somos pessoas indesejáveis, né? Nós temos que ver qual é que é a situação. Verso 87. Quase acabaram com a minha vida, mas eu não deixei de seguir ao Senhor. Os inimigos dele tinham um objetivo, acabar com a vida, e eles quase conseguiram. É o que ele fala aqui nesse versículo. Ele está falando que Deus impõe limite para os inimigos. Até aqui tu vai chegar. Daqui para diante eu vou cuidar do meu filho. E se por acaso for a morte, né? Se for a morte que for para ser, como aconteceu com Estevão, vai servir para a honra e para a glória de Deus. A Ana está pedindo um pedido de oração, depois eu vou ler aqui. Então, o salmista percebe claramente que Deus impõe limites, né? Vamos lá. Aí no versículo 83 ele fala o resultado voltando lá no início, né? O resultado das perseguições. Ele fala a respeito de que ele está envelhecido, né? Vocês lembram? Assim, estou envelhecido. Em outra tradução fala a respeito do odre, né? O odre velho, quando bota o odre na fumaça. Só para vocês terem uma noção, o odre é um saco onde eles botavam a bebida, né? Porque eles andam no deserto, eles botavam a bebida dentro do saco. Era feito de couro. Eles matavam um animal, pegavam os couro inteiro do animal, costuravam e botavam a bebida dentro daquele recipiente. Só que aquele recipiente, ele ficava com gosto do animal. Então primeiro eles botavam na fumaça. Eles defumavam o couro para tirar as imperfeições, né? Aí esse couro ficava com aspecto velho. Tu olhava pro couro, parecia que ele era velho, mas ele não era velho, ele estava só com aspecto. E aí é isso que o salmista está dizendo aqui. Já estou enrugado como um pedaço de couro deixado no fogo. Quer dizer, eu estou abatido. Tu olha para mim, parece que eu estou todo acabado. Mas eu continuo a cumprir as tuas ordens escritas. Mesmo que tudo esteja mostrando-se ao contrário de nós. A situação do salmista se assemelhava ao couro velho, mas por dentro ele estava novo. É isso que nós precisamos entender. A nossa alma, que fala no versículo 81, quando ele começa, ele diz assim: a minha alma está triste, sem forças de tanto esperar a sua salvação. O salmista não esperava outra salvação a não ser aquela salvação de Deus. Todos os esquemas humanos eram colocados de lado. Ele lutava o bom combate com as forças de Deus. Ele buscava em Deus toda a libertação. Então, quando Paulo fala para nós em Coríntios 10, no versículo 13, não veio sobre vocês tentações que não fosse humana. Nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Então, que nós possamos aprender a agradecer a Deus em todos os momentos, as dificuldades. Mesmo que as coisas estejam parecendo que estão dando errado, Deus, no resto do verso do Coríntios 10, 13, ele diz para nós assim, ó: Deus não coloca para vocês tentação, não permite que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento. Isso nós precisamos entender. Então, o salmista se declara que está cansado, muito cansado, de tudo que está acontecendo na vida dele. Mas isso se assemelha, se a gente pegar Salmos, no capítulo 6, no versículo 6, diz para nós assim, ó: estou cansado de gemer, todas as noites faço nadar no meu leito, em lágrimas eu alago. Em outra versão diz que eu encharco o meu travesseiro de lágrimas. Ele anseia pela consolação de Deus e sabe que somente Deus pode consolar o coração dele. Então, eu quero que vocês lembrem, em Lucas, do capítulo 18, do versículo 1 em diante, ele fala a respeito da mulher, da viúva e do juiz.
da viúva e do juiz, que ela vai lá pedir para ela julgar a causa dele. Mas o início, o 1, ele fala a respeito de que ela batia sem cessar, que ela ia todos os dias e falava com o juiz. E é isso que o salmista, é isso que ele quer dizer para nós. Nós não podemos deixar de orar em nenhum momento da nossa vida. Nós precisamos todos os dias estar na presença de Deus, falando para Ele: Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu preciso que Tu esteja comigo. Senhor, eu quero que Tu me ajude. Eu estou abatido, eu estou entristecido, eu estou que nem um couro velho, todo enrugado, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou sofrendo... eu preciso de livramento, a situação está complicada, eu estou doente, eu não tenho o que comer... mas eu quero colocar as minhas mãos, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos para que tu faça a tua vontade. Ele nos faz uma promessa em Isaías 41, desculpa, ele diz para nós assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo-te pela mão direita e te digo: não temas, que eu vou te ajudar. O que nós precisamos fazer, assim como o salmista fez, é simplesmente entregar as nossas vidas a Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero te colocar a minha vida em Tuas mãos e clamar para que Tu tenha misericórdia de mim, que Tu me ensine a andar nos caminhos corretos e faça com que eu seja um servo valoroso nas Tuas mãos. Amém? Fique na paz, obrigado por vocês terem estado junto conosco. A Josi escreveu alguma coisa aqui. Esses dias eu vi um vídeo da Thalita Pereira falando que quando ela perdeu uma filha, muita gente disse para ela ser forte e não perguntar a Deus por quê. Será que é isso? Acho que sim. É só essa parte? Esses ela dias eu vi... e ela disse que isso doeu demais. Tentaram impedir ela de viver o luto. Gente, nós vemos o salmista chorando aqui. Se nós lermos de novo esse versículo, esse bloco de versículos, né? A minha alma está triste sem forças, de tanto esperar a salvação. Eu vou ler só a primeira parte de todos os versículos, tá? Que a segunda parte ele se alegra, né? A minha alma está triste, sem forças, de tanto esperar a sua salvação. Ela terminou? Continua então lendo o que ela botou. Mas que ela entende que Deus é Pai e que ela pode chorar no colo dele. Exatamente isso. Entende? Nós temos que entender que nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. E deixa eu deixar um recado para vocês aqui que estão vendo a live aí. E vocês que estão aqui, é lógico, né? Que às vezes nós, quando morre alguém, a nossa ideia é chegar para a pessoa e dizer: foi a vontade de Deus. E às vezes isso é dolorido de uma pessoa ver. Eu perdi um filho também e é complicado. Não fala nada quando alguém está passando por alguma dificuldade. Às vezes é muito mais amoroso a gente abraçar, dar um abraço. A Josi continua ali dizendo que em meio ao sofrimento Deus não vai esperar que agradeçamos, mas que possamos pedir colo e socorro. É exatamente isso. No momento da dificuldade, sabe, é que às vezes as pessoas acham que o crente ele é super poderoso, que a gente passa por dificuldade e passa por cima, atropela. Não, nós somos seres humanos. Nós estamos vendo o salmista, só para continuar aqui o salmista, né? Minha alma está triste, sem forças, de tanto esperar a tua salvação. Os meus olhos estão cansados de procurar a realização das tuas ordens escritas. Estou enrugado como um pedaço de couro velho deixado no fogo. Até quando eu viverei? Eles me perseguem justamente. Ele só está reclamando aqui. Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. Sabe, Deus, Ele é Deus. Eu acho importantíssima a oração que Jesus faz lá no Getsemane, quando ele diz, ele chega para Jesus chega para Deus
mesmo sendo Deus, ele diz assim: Pai, eu não quero passar por isso, vai doer demais, eu não quero perder a tua companhia, eu não quero que sofrer isso, mas eu quero que seja feita a tua vontade, mesmo que não seja feita a minha vontade. Deus permite que nós nos entristeçamos, Deus permite que nós muitas vezes até nos revoltamos. Existe caso de pessoas que perderam o filho e se revoltaram contra Deus, sabe? Nós precisamos entender, e Deus entende o nosso momento de dor. Então, quando a gente está passando por um momento de dor, a Josi falou mais alguma coisa? Sim. Quando nós estamos passando por um momento de dor, o nosso jeito é entregar a nossa vida para Deus e dizer: Senhor, eu estou sem força, agora eu quero que Tu assuma. Sabe quando Paulo diz assim: quando eu vejo que eu estou forte, eu estou fraco. Agora quando eu vejo que eu estou fraco, aí eu sei que eu estou forte, porque Tu me ajuda. O que a Josi falou? Ela disse que o melhor que ela recebeu foi um abraço silencioso de uma amiga. Falei isso para entendermos que não tem problema suplicar, chorar e sofrer. Às vezes querer ser forte o tempo todo dói mais do que receber o luto, do que aceitar o luto. É exatamente isso. Então, assim, se nós estamos passando por um momento de dificuldade, a palavra de Deus, a semana passada, a Ana perguntou aqui a respeito do suportai-vos, né? É isso, a gente dá suporte para as pessoas. Quando alguém está passando por dificuldade, dá suporte. Nós falamos agora no início, né? Aquilo que tu quer, Mateus 7,12, aquilo que tu quer que os outros vos façam, faz para eles. Se o teu interesse é que alguém te ajude quando tu estiver necessitado, vai lá e ajuda a pessoa necessitada. Se teu interesse, se tu gostaria de receber um abraço, ao invés de alguém chegar para ti e falar alguma coisa, tu gostaria que a pessoa chegasse e te desse um abraço carinhoso, vai lá e faz isso. Trata as pessoas como tu gostaria de ser tratado. Ama as pessoas como tu gostaria de ser amado. Faz pelas pessoas aquilo que tu queria que as pessoas fizessem por ti. Isso é o cristianismo. O cristianismo é nós vivermos sabendo que nós somos seres humanos, passivos de erro e necessitados de carinho, de afeto. E muitas vezes nós precisamos de afeto, não só de Deus, entende? Deus, é lógico, Deus nos coloca no colo, nos abraça, a gente quer o colinho do Pai, mas às vezes o colo do Pai a gente sente pelo abraço de um irmão. Então seja amoroso, abrace as pessoas, transmita carinho pelas pessoas, transmita a Deus por intermédio do seu abraço, transmita a Deus por intermédio das suas palavras. Se não, tem um ditado cristão que diz assim, ó: se tu não abrir a tua boca para abençoar, fecha ela. Então, que as palavras da tua boca sirvam para engrandecer as pessoas, para edificar as pessoas. Se for para diminuir as pessoas, muito melhor para ti é que tu fique calado, porque é abominação aquele que fala contra o seu irmão. É isso aí, mano. Fica na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ler aqui. A Ana está pedindo oração, 3 pedidos de oração. Pela Camille, que se encontra com febre, e pelo Leonardo. E por ela. Ah, tá, que ela pediu 3, mas daí o terceiro ela esqueceu de botar, que é Por ela mesmo. mim, Ah, tá, pela por Camille. mim. É que eu não assumiu aqui. É por mim, pela Tá. Camille. Que A se Ana, a encontra Camille com e o febre. Leonardo. E o Leonardo, Isso, que é o a pai da Camille está com Camille. febre. Tá, a Lu, a dona Lu, que Deus abençoe a vida dela fisicamente, espiritualmente. O Sandro que recebeu a Bíblia nossa. O Sandro, foi dada uma Bíblia para ele, que Deus abençoe a vida dele e sirva de bênção na vida dele, né? Amém. A minha mãe. A Gi, Eu falo pra ela. a Gi, que Deus dê forças para... Ela fala que ela tá sem força pra mim. Que Deus abençoe a vida dela e ela consiga encontrar a força em Cristo. Emanuele. A Adriele, Emanuele. Emanuele, a Adriele também, pronto. Já vi. A Elaine e a Marta. Aí elas tomam vacina, tá tudo bastante. Ah, tá. Isso, a Josi botou um versículo ali que é bastante interessante, né? Ela não eu não sei se ela botou um versículo, mas tem um versículo que diz isso, que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora.
Às vezes é interessante, é fácil a gente chorar com os que choram, né? Mas se alegrar com os que se alegram. Então, gente, quando tiver alguém feliz por Deus ter abençoado a vida dele, não estou falando de nada material, estou falando de se sentir grato a Deus. Seja feliz, junto com ele. Esteja alegre com as pessoas que estão alegres, seja feliz com que as pessoas que estão felizes, chore com as pessoas que estão chorando. Como lá, mais uma vez, Mateus 7,12. Faz pelas pessoas aquilo que tu quer que elas façam por ti. Se tu quer um carinho no momento de dificuldade, faz carinho nas pessoas que estão passando dificuldade. Se tu quer um abraço quando tu está feliz, vai lá e abraça as pessoas quando as pessoas estão felizes. Faça pelos outros aquilo que tu deseja que as pessoas façam por ti. A tia Amém? Cirlei também. A Cirlei teve um AVC, né? Isso. A Cirlei, esposa do Geraldo, teve um AVC. Então eu peço oração por ela também, que Deus abençoe a vida dela, guarde ela. A mãe, agora amanhã, fim de semana que vem, ela vai estar aqui conosco. Aí vai participar da live aqui. Eu vou botar ela do lado aqui, ela vai ficar aqui do meu lado. Vai ficar ao vivo. Então tá, gente, fiquem na paz, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Domingo nós estamos aqui novamente para seguir o nosso estudo. Nós vamos falar a respeito da forma que Cristo levou o Evangelho para as pessoas, né? A metodologia de Cristo. Vamos falar um pouquinho a respeito da metodologia do cristianismo. No domingo nós vamos falar aqui. Então tá, mais alguma coisa? Mais alguma oração? O Rodrigo também. O Rodrigo, a Brenda, a Luana e o Davi. Nós aqui, a igreja, orem por mim, porque grandes são as provas. Amém. Amém. Vamos orar? Vou pedir para a Adriele fazer uma oração para nós e assim nós encerramos o culto. Obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor estar abençoando, ter abençoado no canal de hoje, Senhor. O Senhor vem abençoar cada família aqui reunida, Senhor Amém. Jesus. Até aquelas famílias que não estão aqui reunidas, que não puderam participar, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a andarmos em santidade, a andarmos nos teus caminhos, Pai. Fazendo a tua vontade acima de tudo, meu Deus, deixando a nossa vontade de lado, Senhor Jesus. Confiando de verdade, verdadeiramente em Ti, Pai. Porque se a gente for confiar em homens, Senhor Jesus, homens falham, meu Deus. Mas o Senhor nunca falha conosco. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, possamos não só levarmos o Evangelho para nossas famílias, mas também levarmos ao mundo, Senhor Jesus. Para que eles venham se arrepender e reconhecer que o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Nós pedimos, Senhor Jesus, ajuda essas pessoas que estão doentes, Senhor Jesus. Cuida delas, Senhor Jesus. Ajuda elas a melhorarem, Senhor Jesus. E aquelas pessoas, Senhor Jesus, que estão se sentindo mal, Senhor Jesus, alguma depressão, alguma ansiedade, Senhor Jesus, também tira, Senhor Jesus, e ajuda elas a superar isso. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. E a semana que vem vocês viram, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de dificuldade, né? Do versículo 81, 82, 83, e nós vamos falar um pouquinho a respeito das dificuldades do salmista. E domingo nós estamos aqui às 20 horas. Não, 18 horas. 18 horas. Domingo às 18 horas. Fique na paz, que Deus abençoe e até domingo. Até domingo. Tchau, dia.